já vai começar o BBB? Deixa eu tomar minha ivermectina aqui antes que eu esqueça, né? Já vou me sentar aqui. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer. Nossa, meu, mas essa mulher negra tem que ser eliminada, cara. Ela tá sendo racista com o próprio amigo negro dela. Ué? Agora essa mulher negra aí tá sendo racista com a mulher branca? Mas é o que eu sempre digo, tem racismo reverso no Brasil. O difícil aqui é ser branco desse país. Ô mãe, traz a minha cloroquina aqui, já que tá na hora. Eu tenho um assunto para falar com vocês, um pouco rápido e que não costuma passar pela minha vida, é o BBB. Porque eu não o assisto, mas é impossível que você não fique a par do que está acontecendo dentro daquele programa, porque ele faz parte da cultura da maioria da população. As principais tretas que estão acontecendo lá dentro e de que temos conhecimento aqui fora são com relação ao racismo. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Nos clubes ou nos lugares mais requintados, tipo restaurantes requintados e bares, você anda vendo pessoas negras? É mais raro. Nas escolas particulares também não tem negros. Logicamente você pode encontrar um ou dois aí nesses lugares, tá? Mas não é pela exceção que eu estou me guiando. Eu estou falando sobre aquilo que estatisticamente você vê. Quando você está no centro da cidade, você começa a ver aquelas primeiras casas mais chiques ali, onde você sabe que o aluguel é mais caro. Aqueles inquilinos ou aqueles proprietários, eles são negros? Não. Quanto mais para a periferia você se move, aonde você vê menos condições de estrutura, saneamento básico, menos segurança, qual que é a cor das pessoas que estão morando lá? São negros. E quando você vê corpo tombando no chão numa incursão na favela, de que cor são esses cadáveres? Criança que leva bala nas costas em periferia, é de que cor? O que mais? Nos cargos de chefia ou na direção de grandes empresas, qual que é a cor desses diretores, desses manda-chuvas, desses milionários? Você anda vendo negros nessas posições? Não. Aliás, qual que é a cor da maior parte da população carcerária no Brasil? Quem que é jogado para a marginalidade de maneira a entupir as prisões? São os negros. Aliás, quem que morre em mercado? Negros. Então você vai vendo que esse Brasil real que você pode conhecer agora caminhando aí pelas ruas da sua cidade, ele tem um profundo racismo e o racismo é bravo aqui no Brasil. Só que o BBB está fazendo com que você inverta essa lógica e pense que difícil é ser branco no Brasil. Você vê uma liderança negra que foi formada lá, e aí você vê duas mulheres negras lá dentro questionando a negritude de um outro participante que também estava no espectro negro de cor, mas ele não era tão negro retinto como elas, né? Ele era um preto número 30 ali por aí. E elas falaram que ele não tinha lugar de fala, que ele não poderia se expressar porque ele não tinha moral para falar ali, já que ele não era tão preto. Como se na hora que a bala come solta lá na favela, importasse, né, o degradê da cor do cara, né? Os pardos, que não são negros retintos, mas também estão no espectro negro de cor de pele, eles também estão lá para engrossar o número da violência policial que acontece nos bairros periféricos e nas favelas. Então você vê uma cena de racismo de negros contra negros e desses mesmos negros contra o outro participante negro que, devido ao abuso psicológico que ele sofreu lá, o terror psicológico que ele sofreu, ele até se ejetou do programa. Ele pediu para sair porque não aguentou
a opressão que ele estava sofrendo das próprias mulheres negras que estavam liderando a casa lá. E isso inflama os ânimos daqueles bolsonaristas que também, assim como o presidente, são racistas. E um dos participantes ainda falou que a Marielle estava defendendo bandido, e isso foi pro ar, entendeu? Primeiro que isso não é verdade, e segundo, levar isso como opinião para as telas faz com que se tire a responsabilidade da Globo por ter mostrado isso. Ou seja, ela queria que você pensasse tais coisas, porque senão ela poderia ter cortado isso. Só que aí vai dizer assim, não, mas essa é a opinião dele, não é a opinião da Globo. Ah, e também esse cara não representa o movimento negro. Essa é a opinião dele, não quer dizer que o movimento negro pense assim. Exatamente. Só que quando ela passa isso para o público médio, que não tem costume com essas pautas, não tem nem senso crítico, muitas vezes não completou nem sequer os estudos e tal, o que você acha que fica como impressão para o cidadão médio que está assistindo aquilo? Portanto, está sendo passada aí uma narrativa que trabalha contra você que é pobre, contra você que é preto, contra você que é LGBT, contra você que é mulher, contra tudo. Primeiramente, não quero dizer que todo mundo que assiste BBB é bolsonarista. Não. Também não quero dizer que todo bolsonarista é racista. Não. É possível você votar num racista sem levar em consideração que o racismo é o principal pilar que sustenta a personalidade dele. É possível, principalmente com o antipetismo que foi feito no Brasil antes do golpe que colocou Bolsonaro no poder. Sim, é possível que você não seja racista, mas ainda goste do Bolsonaro, é possível. Tá ficando cada vez mais impossível, mas eu não nego a possibilidade. Isso não é um julgamento a respeito de você que assiste o BBB. Estou fazendo uma análise sobre as ideias, sobre o que acontece lá e como isso afeta a mente do cidadão médio que está assistindo aquilo. Já comecei a ver pela internet, enquanto eu dou uma caminhada por aí, enquanto eu dou uma trafegada pela internet, já comecei a ver afirmações do tipo: olha aí, esses negros estão mostrando para que vieram. Eu sempre soube que se deixar, o negro monta no branco. Ou então, tá vendo? Esse negro aí fica tentando convencer todo mundo de que ele é inferior. Mas isso só mostra que não existe racismo. O que existe é que o negro não se valoriza. Olha as coisas. Ou então, eu sempre soube que na verdade o que o negro queria era fazer uma supremacia negra. E infelizmente o Big Brother está invertendo a lógica da opressão no Brasil, levando as pessoas que estão assistindo a acreditar que o problema do preto é o próprio preto. Esse é o BBB que todo bolsonarista sempre quis assistir. Ele está confirmando teses que os reacionários já têm faz muito tempo. De maneira que não demorou, já aconteceu uma coisa que era previsível, né? A ideia do racismo reverso no Brasil. Então a Lumena chamou outra participante de desbotada e sem melanina. E um deputado, não lembro de que partido, apresentou uma notícia-crime contra ela, dizendo que ela tinha praticado um ato de racismo reverso. É engraçado que no Brasil você não tem dificuldade em ser branco. Você tem dificuldade de ser um branco pobre. Você tem dificuldade de ser um branco gay. Você tem dificuldade de ser uma mulher branca. Sim. Mas você já perdeu alguma vaga de emprego só porque você era branco? Né? Então, numa dinâmica de grupo ali, você viu aquele negro ali para uma posição ali de prestígio. E aí você pensou, poxa, eu perdi essa vaga porque não tinha como competir. O cara era negro. Eu ia perder para ele. Você tem esse tipo de dificuldade na sua vida, em ser branco? Você já foi barrado de entrar em algum lugar na sua vida só porque você é branco? Você costuma tomar enquadro da polícia com frequência só porque você é branco? Quando você vai no shopping comprar as coisas, vem um segurança atrás de você caminhando ali, desconfiado de que você roubou alguma coisa só porque você é branco? Não acontece isso. Então essa tese aí, essa suposta teoria do racismo reverso no Brasil, não existe, ela só serve para você descobrir quem que é racista. Enfim, também outros aspectos como a forçação de barra para cima de pautas do movimento LGBT, como
o uso do pronome neutro. Eu estou super interessado em utilizar cada vez mais pronome neutro na minha linguagem, porque desde a minha infância nunca me entrou na cabeça essa questão de você estar sozinho, um homem, num grupo de 99 mulheres e apenas um homem, e um apresentador ter que falar assim, boa noite a todos. Como assim todos? 99% são elas, não faz sentido. E aí eu comecei a perceber o quanto que isso deve ser mais difícil ainda para a minoria que também não se identifica nem como homem nem como mulher. E eu comecei a me simpatizar pelo uso do pronome neutro, acho muito bom. Mas tem as suas dificuldades, não é toda hora que eu consigo lembrar disso, eu faço o que eu posso também, eu estou iniciante nessas coisas, hein? Tanto no movimento negro, não é que eu tenha integrado o movimento negro, mas eu tenho tentado me inteirar ao máximo através das leituras sobre o racismo estrutural. E não é que eu tenha me tornado um feminista, mas eu me tornei iniciante nesse debate, tenho me interessado muito pelas pautas do feminismo e também não me tornei gay e vejo uma profunda importância da gente conhecer as pautas do movimento LGBT. E para mim é visível que todas essas lutas coadunam com a mesma luta do homem pobre, branco, cis, heteraço, né? Essa luta é nossa e a gente pensa que não, eu não pertenço a esse grupo. Esses grupos todos têm um inimigo em comum, que é o mesmo inimigo que está oprimindo você e colocando você na miséria e tirando as informações úteis da sua cabeça, de maneira que você seja cada vez mais manipulável e cada vez mais miserável, para que sobre cada vez mais dinheiro para quem já tem dinheiro demais. E eu confesso que eu tenho ficado triste e envergonhado, porque eu tenho muita vontade de falar sobre essas pautas da esquerda à medida que eu vou aprendendo sobre elas. Eu gostaria de compartilhar os meus aprendizados aqui na internet sobre isso, mas está dando vergonha de militar sabendo que na mentalidade da população média brasileira, militar é sinônimo de ridículo agora devido ao desserviço que o Big Brother Brasil está fazendo. E acredito que esse desserviço que a Globo está fazendo, ridicularizando as pautas da esquerda no Brasil, pode trazer um atraso muito grande, o qual dificilmente a gente vai conseguir reparar. Levará muito mais anos para que a gente possa encarar com seriedade as necessidades desses grupos que estão sendo ridicularizados na TV. Porque a luta da esquerda já anda a passos lentos devido à opressão da direita e ao poder econômico, político e de influência que a direita tem. E, como se não bastasse os nossos passos serem lentos, alguém vai e joga um piano em cima da nossa tartaruga. Então muitas pessoas me dizem, eu gosto de assistir o BBB porque é um programa que mostra como é a mentalidade do brasileiro. É um programa que é um recorte do Brasil, né? E eu aprecio o BBB porque é um programa que acontece naturalmente, um programa orgânico. Lá ninguém segue um script, então tudo que acontece é real, é um fato, né? Que reflete a situação do Brasil. Ok. Bom, vamos falar sobre como que o BBB é orgânico ou não, né? Então você imagina o futebol. No futebol você tem o técnico. Por quê? Dependendo de como ele treina ou como ele dispõe os jogadores no campo, isso pode ser decisivo para uma vitória ou uma derrota. Não é à toa que vocês sabem que existem os jogos comprados, né? Nos quais a vitória e a derrota já estavam pré-determinadas. E quando você olha esse programa, passando na televisão, a transmissão do jogo de futebol, você tem a impressão de que aquilo foi orgânico, aquilo foi um fato, né? Porque todos os jogadores estavam dando o melhor de si. É inegável que eles estavam jogando e se esforçando, porque eles estão suados ali, estão preocupados, né? Mas dependendo de onde você coloca determinados jogadores, você consegue fazer toda a diferença entre uma vitória e uma derrota. Tanto é que você há de convir comigo, você que gosta de futebol, que existem técnicos melhores do que outros. Mas dentre os próprios técnicos melhores que você conhece, é possível para eles também fazer jogos melhores do que outros, e alguns até vendidos ou comprados. Com isso eu quero te dizer que é possível você ter coisas acontecendo de maneira aparentemente orgânica, mas que foram aparelhadas para ter um resultado específico desde o começo.
No Big Brother, nessa edição, você tem apenas artistas. E se você puder conhecer muito bem os participantes que você vai colocar num confinamento, é muito mais fácil de você elaborar um roteiro. Porque você vai saber que alguns são propensos a certas ideias e que alguns personagens serão antagônicos. Você provavelmente tem algum grupo de amigos e você se organiza com esses amigos através de algum grupo do WhatsApp ou do Facebook. É difícil para você imaginar como que seria um Big Brother com 10 amigos desse grupo? Né? Suponhamos que esse seja um grupo de 10 amigos e que você é diretora ou diretor de um Big Brother e que você vai colocar esses amigos para conviver ali em confinamento e isolamento por muito tempo juntos. É difícil para você prever quem que vai brigar com quem, inclusive por que motivo? Quem que vai sair primeiro por ser mais apagado socialmente ou mais tímido? É difícil para você prever quem que é aquele cara que já recebeu a carta, mas está com medo de abrir e que sob aquelas condições ele vai revelar que ele é gay? É difícil para você prever o roteiro, já que você conhece tão bem esses participantes que você colocaria lá? Agora, expandindo isso, você pode ver que é feita uma seleção para se colocar as pessoas que vão participar do Big Brother. Não é um concurso público, no qual você se inscreve, responde perguntas e se você passar você entra. Não, é feita uma seleção. Quem vai selecionar tem objetivos. É impossível a gente separar o nosso viés e os nossos valores na hora de fazer qualquer atividade como uma seleção de pessoas, por exemplo. E, em se tratando de artistas, são pessoas que você já conhece muito bem por serem pessoas que estão na mídia, têm a sua vida exposta, as suas ideias expostas, estão sendo observadas há anos. É muito provável que eles sejam muito bem conhecidos por quem os selecionou. Dessa maneira, a gente já pode prever que simplesmente colocar pessoas muito bem conhecidas num ambiente como esse, para uma experiência dessa, pode já auxiliar você a ter um roteiro previsível de conflitos, intrigas e eliminações possíveis e em que fase essas pessoas serão eliminadas. É necessário lembrar também que, independente dos fatos que ocorram, você sempre vai ter uma história diferente para contar se você tiver que editar esses fatos. Então lá você tem mais de 30 câmeras e suponhamos que sejam apenas 30 câmeras, gravando 24 horas por dia, o que dá 720 horas de gravação num dia só. Mas quem vai editar isso tem que fazer disso uma pílula de apenas 30 minutos para passar no horário nobre lá na Globo. Agora eu te pergunto, sabendo que a proporção vai ser de 0,069%, que é o que corresponde, né? 30 minutos de 720 horas de gravação. Você acha que esses 30 minutos têm como ser reais? Não tem como. Se você entregar essas 720 horas de material bruto para mim, eu vou contar uma história totalmente diferente. Eu vou colocar somente os trechos que importam para os meus valores pessoais e para os meus objetivos de comunicação. Se é entregue na sua mão, isso também vai ter um resultado diferente. E aí você pode pensar na polarização política que nós estamos tendo no Brasil nos últimos anos. Basicamente está tendo uma rixa entre direita e esquerda. Quem é a pessoa que está editando? É uma pessoa de direita ou é uma pessoa de esquerda? E você pode pensar que quem está editando é uma pessoa de esquerda devido ao fato de que muitas das pautas que estão sendo conversadas lá pelos participantes são pautas de esquerda. Porém, elas estão aparecendo de uma maneira ridícula e risória ou pelo menos decepcionante para quem pertence a esses movimentos, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento feminista, e não foram colocados ali os melhores representantes da causa. Foram colocados ali representantes que pudessem bagunçar a impressão que o público em casa vai ter a respeito dessa pauta. Isso é um desserviço, de maneira que muitos cidadãos que nunca tiveram contato com nenhuma pauta de esquerda ou dos grupos de minoria, como eu falei agora, nunca tiveram contato com isso e estão tendo o seu primeiro contato através do programa do BBB. Péssimo lugar para se iniciar o debate, principalmente com péssimos militantes de suas próprias causas. E por fim, o terceiro aspecto que torna real ou não o experimento do Big Brother é:
sob condições de privação ou isolamento, qualquer pessoa não consegue apresentar de si o melhor que tem. Se você mesmo tivesse que participar do Big Brother, não daria para esperar que você mostraria de si somente o seu melhor. E também não dá para esperar que a Globo mostraria somente o melhor que você fez. Existe a parte da edição. Com certeza, muitas das pessoas que você gosta ou até mesmo ama seriam insuportáveis em uma situação de confinamento com você. Mas agora, nessa situação em que nós estamos aqui, cada um morando na sua casa, tudo bem. É tolerável, a gente nem nunca sequer chega a entrar em conflito. Você já foi morar com namorado ou namorada? Como é que fica a situação? É aquele negócio, né? É um amor danado por 9 meses de namoro, todo mundo, cada um na sua casa, né? Mas na hora em que você pisa para morar junto ali, até sem confinamento, né? Ainda com liberdade, mas morando na mesma casa, aí é que a barata voa, meu irmão. Então, você que ficou em quarentena, você que ficou em isolamento quando começou a pandemia, você pode ter percebido que esse cerceamento da sua liberdade, a falta de contato com seus amigos e outros familiares, a falta de lazer, trouxe para você ansiedade, maior irritabilidade e outros tipos de comportamento que você mesmo nem sequer conhecia a seu próprio respeito. Então você pode ter agido de uma maneira que você não conhecia, mas isso é previsível quando você muda demais o ambiente do indivíduo. Logo, tudo que a gente vê lá não tem como ser real novamente, porque as condições do experimento não são reais. Alguns desses militantes que estão lá expondo suas causas são pessoas que agora estão despertando ódio no Brasil, raiva por quem eles são, porém, em condições normais, foram pessoas sempre apreciadas pelo seu público. Mas sob condições adversas, agora não está sendo possível mais apreciar essas pessoas. Provavelmente você conhece alguns dos participantes e você já acompanhava o trabalho dele e você se decepcionou ao ver como que ele é. E pensa, na realidade ele é assim. Não, a realidade é aqui fora. E nós mesmos não conseguimos ser totalmente sinceros toda a parte do tempo, porque nós temos que ter muito filtro para aquilo que a gente vai falar. Se a gente realmente falar a verdade, ela vai ser insuportável e vai causar briga, conflito e violência. Então é necessário o filtro. E esse filtro é possível quando a gente está em condições normais de vida. Já lá não dá. Bom, vimos agora sobre o quanto que o Big Brother parece ser orgânico, mas não é. E como que os fatos que acontecem lá podem ser editados de maneira a contar uma história totalmente enviesada por quem estiver editando esse material bruto. A segunda parte desse vídeo seria reconhecer qual é o viés e quais são os valores da pessoa que está por trás da edição. Logicamente não é uma pessoa só, é um grupo, e logicamente esse grupo não trabalha por si só, cada um dos editores ali colocando suas próprias ideias, não, eles seguem um diretor. Qual que é o viés desse diretor? E sabendo que a Globo é uma propriedade de bilionários, qual é o viés que esse diretor de edição aí teria que seguir? O que ele recebe do mais alto comando? E até mesmo dos donos, talvez, em última instância. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina um negócio da Uber. A Uber é uma empresa bilionária que tem pessoas trabalhando para ela ao redor do mundo todo e ela tem a maior frota de carros e o maior número de motoristas. Porém, ela não é responsável por nenhum deles. E aí, muitas vezes eu já fui transportado por várias pessoas, porque eu converso muito com eles, né, com os motoristas, e alguns desses eram engenheiros, já fui transportado por músico, filósofo, e o outro também era economista, pessoas que ganhavam muito bem antes, quando tinham seus empregos, mas que devido às circunstâncias, inclusive na pandemia também, acabaram perdendo o seu lugar no mercado de trabalho e encontraram na atividade de dirigir por aplicativo uma solução para ganhar um tanto ali para sobreviver bem. Para alguns sobrevive bem, para outros é muito menos da metade do que eles ganhavam antes, sem contar que às vezes eles têm que trabalhar o dobro para ganhar essa metade do que eles ganhavam antes. E sob essa premissa de seja o seu próprio chefe, faça o seu próprio horário, muitas pessoas estão pensando que isso é uma coisa benéfica e que essa é uma
empresa que é amiga das pessoas, que está querendo dar mais dinheiro e liberdade para o cidadão. Mas muito pelo contrário, ela se beneficia de países que estão em situação caótica. Então, como essas pessoas perderam o emprego devido a esses últimos anos terríveis que nós temos passado aqui no Brasil, elas não têm outra opção e elas têm que trabalhar com isso. Mas essa empresa tem todos esses motoristas, mas ela não tem nenhum desses carros e o próprio motorista é responsável pelo seu combustível e pelo custo de manutenção, caso o carro quebre. Ao passo que, se a gasolina sobe, isso não é um problema da empresa. Ela não tem que dar satisfação para ninguém, ela não tem que aumentar o seu lucro, já que você está tendo mais custos, né? Isso não é um custo da empresa. Você não tem mais leis do trabalho, então você não tem mais um limite de horas que seja humano trabalhar. E você pode muitas vezes, como motorista de Uber, trabalhar várias horas no Uber e de vez em quando ainda pegar corridas no outro aplicativo chamado 99, para que você passe muito mais tempo trabalhando e somente gerando lucro para essa empresa que nunca vai ser responsável por você. Caso o motorista tenha algum acidente e não possa mais trabalhar, ele não está coberto por algum tipo de suporte previdenciário dessa empresa. Ela somente lucra. E ela lucra quanto mais o país estiver em caos. Assim sendo, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Imagine que o dono de uma empresa como essa, ou o seu grupo de acionistas, o grupo que comanda uma empresa dessa, sabendo que esse grupo lucra muito mais conforme o país está em caos. Se houvesse uma eleição para presidente do Brasil, quem você acha que eles iriam eleger? Se os dois candidatos fossem o Lula e o outro fosse o Bolsonaro. Logicamente, esses diretores aí, eles iriam votar no Bolsonaro. Ou em qualquer outro presidente que quisesse entregar o país e colocar ele em chamas, de maneira que o pobre tivesse cada vez menos opções e ficasse cada vez mais próximo da escravidão. Porque isso gera lucro para eles. Mas isso você pode transferir para qualquer modelo de negócio bilionário, inclusive alguns que não são bilionários, né? Antes disso, dentro dos milionários, multimilionários ou, enfim, pessoas que estão ganhando mais com seus negócios, muitos se beneficiam de caos num país. Um outro exemplo seria aquelas lojas de confecções que provavelmente você tinha uma ou mais aí no seu bairro, e com a pandemia ela teve que ficar um tempo de portas fechadas e não teve uma ajuda significativa do governo para poder lidar com isso. Dali a alguns meses essa loja fecha e esse microempreendedor ainda vai ficar com dívida com os próprios funcionários. Tem muito funcionário por aí que foi demitido, está com a mão na frente e outra atrás agora, e o próprio empregador dele ainda está em dívida com os funcionários. Mas isso é bom para quem? A gente pode pensar que todo mundo sofreu, mas será que isso foi bom ou ruim para um empresário da magnitude do velho da van? Enquanto lojas aí no seu bairro fecharam por falta de dinheiro, por serem muito pequenas para lidar com uma crise desse tamanho, o velho da van abriu foi mais lojas gigantes aí pelo Brasil. Então todos os empresários tiveram que fechar suas portas. Só que no momento em que as portas puderam ser reabertas, os microempreendedores já tinham morrido. E agora, na hora de abrir as portas de novo, somente os mega empresários puderam se dar bem, porque agora eles perderam milhares de microempreendedores que eram seus concorrentes. Eles não tinham condições de atravessar esse tempo de vacas magras. E o grandalhão que tinha essas condições se manteve intacto
e ainda colhe os frutos agora de ter perdido milhares de concorrentes. E com a Globo não é diferente. A única diferença é que os lucros dela não são somente dinheiro, porque um dos capitais que ela tem é o controle de informações, é o controle da população, é a influência política. E então não é somente por dinheiro que ela está nessa jogada, mas logicamente por dinheiro sim, e ela continua se beneficiando de um modelo liberal. Você que pertence a alguma minoria ou você que é pobre, você se sente representado pela Globo? Porque aí acontecem muitos fenômenos curiosos, né? Como, por exemplo, alguns amigos meus que vêm falar para mim assim: ah, não, mas a Globo, ela não é uma empresa de direita. Como não, né? Mas porque ela é contra o Bolsonaro, ela está do nosso lado. Eu vi lá no Jornal Nacional todo mundo descendo o cacete lá no Bolsonaro. Realmente ela está combatendo ele. Nossa, o Bolsonaro e a Globo não são separáveis. Mas quando eu digo isso, tem muita gente que pensa que eu estou dizendo algum tipo de teoria conspiratória na qual o Bolsonaro e a Globo têm um antagonismo na televisão. Tem a treta dele com o William Bonner, por exemplo, e tem os 5 minutos de pau nas costas que ele recebe às vezes lá no Fantástico. Mas pensam que isso é só na televisão e que eu estou sugerindo que, na verdade, ele se senta com a família Marinho lá para tomar uma cerveja de boa, que eles são amigos que estão concatenados em manipular o Brasil. Não. Mas é muito mais simples do que isso. Eles olham na mesma direção. O Bolsonaro gosta de entregar o Brasil. E todos os candidatos que a Globo ajudou até hoje eram também candidatos entreguistas. E todos os candidatos que ela veementemente, com afinco, tentou derrubar, eram candidatos de esquerda. Então você pode imaginar o Brasil como sendo um território com uma grande barraca em cima. Essa barraca seria o governo que cobre todo esse território com a sua influência política. Mas a empresa, como a Globo, ela não é tão poderosa quanto o governo, embora ela tenha os poderes não só financeiros, mas de influência, mas ela fica abaixo dessa lona, ela fica coberta e protegida. E é por isso que você vê que às vezes ela parece se pôr contra o Bolsonaro, mas ela apenas faz furos nessa tenda, né? Para parecer que ela faz apenas um trabalho jornalístico contra ele, mas na verdade ela nunca vai lá no pau da barraca e chuta ele, nunca. Ela morde e assopra, porque ele serve muito bem para os propósitos liberais que essa emissora tem. No caso, ela não chega a confrontar de maneira enfática o Bolsonaro, porque ele serve aos propósitos dela. No caso da inauguração do relógio do CEAGESP, né, pela TV, quando eu vi aquilo, ela cobriu apenas com a câmera mostrando o Bolsonaro no palanque fazendo um discurso. Mas quando eu vi na internet, eu vi uma diferença muito grande na cobertura desse fato, porque a câmera que eu vi na internet pegava e virava e mostrava a multidão de pessoas que ele aglomerou ali. Era mais de 1000 pessoas, assim, pelo que eu nem consegui contar, eu acredito que era muito mais de 1000, né? No CEAGESP, que é um centro de distribuição de alimentos, né? É um crime num grau muito grande, mas sobre isso não foi falado nada. A câmera apenas mostrava ele falando, ela apenas pegava o fato de que o relógio do CEAGESP tinha sido inaugurado, né, e que teve uma cerimônia para isso. Apenas isso, mas não foi para a parte crítica disso. Tanto é que, se ela, por alguma razão, ficasse rebelde e fizesse um trabalho mais focado em retirar esse despresidente do poder, ela conseguiria. Mas assim que o Bozo caísse, ela favoreceria qualquer outro candidato tão extremista quanto ele, ou pelo menos tão entreguista quanto. Então você teria um personagem novo, servindo aos mesmos propósitos, mas apenas com a diferença que talvez não falaria tanto palavrão, ou que não se exporia de uma maneira tão ridícula, né, que aparentasse ser um pouco menos idiota, mas que no fundo seria a mesma coisa. Consciência de classe é uma coisa que falta pro pobre, mas nunca faltou pro rico. Os ricos sabem qual é a classe deles. E eles se ajudam, se protegem e têm grana
para se manter no topo da pirâmide. Você acha que algum bilionário tem alguma coisa para reclamar do governo Bolsonaro? Se a cada dia o poder de compra do pobre diminui e se a cada dia o pobre tem menos direitos trabalhistas, sobra muito mais dinheiro para os que já têm dinheiro demais. Era só isso, agora eu vou continuar aqui pitando um cachimbo e em breve eu apareço com mais vídeos. Muito obrigado e um abração a todos, um beijão também.